Olá, resineira, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cíntia Fernandes, eu sou mais conhecida como Madá e eu ensino mulheres comuns a transformarem seus hobbies em carreiras de sucesso. E aí, resineira, você sabia que você precisa precificar o uso do seu molde também? Sim, não adianta precificar só resina, folha de ouro, transparência. Não, você precisa precificar o uso do seu molde, porque ele tem um tempo de vida útil, ele gasta, ele estraga e você precisa repor. Então, quem é que vai pagar o uso desse molde? O seu cliente, certo? Então, esse valor precisa estar dentro dos teus custos, né? Essa precificação precisa ser feita. Se você não está fazendo, eu suspeito que você não está precificando as suas peças da forma correta. E eu tenho a solução para isso e eu vou te contar lá no final da aula. Mas nesse momento eu vou te ensinar aqui a fazer a precificação do uso do seu molde. Então pega a caneta e papel, senta aí, que você precisa de pelo menos uns 10 minutinhos, tá? Então senta aí com calma. A aula vai ser prática, didática e até rápida, mas você precisa prestar bastante atenção. Então, bora lá que vai começar. Bora, resineira, que agora a parte divertida vai começar. Agora o negócio vai ficar interessante. Então, aqui são 3 partes, tá? Então, a gente tá no passo 1 de 3. O passo 1 e o passo 3, eles são iguais e você vai entender depois por que eu tô te dizendo isso. Mas vamos com calma, vamos por partes. Nessa primeira parte aqui, você vai considerar que a gente está calculando um molde único, tá? Então, considera aí, por exemplo, um molde de bandeja, um molde de porta-copo, um molde que não tenha divisórias, tá? Que seja uma cavidade única. Então, aqui, o que a gente precisa se atentar? Primeira coisa que eu quero que você pare e reflita, tá? Tudo que você compra, todo o insumo que você compra, você precisa calcular o valor do frete que você pagou também. E é muito recorrente que as pessoas me perguntem o seguinte, se por exemplo você pagou R$ 15 no frete e quando você comprou 3 moldes, vamos dizer assim, se você tem que colocar R$ 15 em cada molde. Não, se você comprou 3 moldes e pagou R$ 15 nesse frete, você vai diluir esse valor do frete por 3 e cada parte desse valor vai ficar em um molde. Então, por exemplo, 3 moldes, né, que você comprou, pagou R$ 15 no frete, cada valor ali vai ser R$ 5. Então, supondo que você pagou R$ 20 no molde e R$ 5 no frete, já diluído, né, dividido por 3, o valor do seu molde, né, o custo final do seu molde foi R$ 25 e não 20, certo? Porque quem paga a conta desse frete é o seu cliente também. Então, tudo isso precisa estar dentro da precificação. Ah, Cíntia, mas eu não quero que meu cliente pague isso porque o valor vai ficar mais alto. Tudo bem, só que você tem que entender que quando você compra alguma coisa pela internet, quando você compra qualquer coisa, enfim, você vai pagar esse frete, né? E é você quem está pagando. Então você precisa fazer com que isso dilua. Então, qualquer coisa que você compre, você está pagando todo o custo daquele produto, tá? Então não adianta você ficar com pena. Quem fica com pena, gente, o negócio não rende, tá? É o teu financeiro que vai sofrer. Então, você precisa urgentemente aprender a fazer essa precificação da forma certa, tá? Bora lá. Agora sim. Vamos para a fórmula primeiro. Então, qual é a fórmula aqui? Você vai pegar o valor pago pelo molde e dividir pela média de vezes que ele é utilizado. Aqui no exemplo, eu coloquei que são 6 vezes, mas se você já conhece a marca, se você já usa esse modelo, se você já sabe que você consegue fazer 10, 12 peças, você vai precificar com o valor real. Então, você vai colocar o valor que você pagou com o frete e vai dividir pela quantidade de vezes que você sabe que consegue utilizar, certo? Se você não tem uma noção de quantas vezes consegue utilizar, usa um valor um pouco mais baixo, né? Sempre joga um pouco para baixo, porque se você não conseguir utilizar o molde na quantidade de vezes que você imagina, você não sai perdendo, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, valor pago pelo molde, R$ 25, dividido pelas 6 vezes que eu consigo utilizar esse molde. O valor vai dar 4,16. Ou seja, o valor para cada vez, né? Para cada uma dessas 6 vezes que eu utilizo o molde é 4,16. Fácil, né? Não é complexo, né, gente? É apenas uma questão de colocar as coisas no seu devido lugar. Então, cada vez que eu uso o meu molde dentro dessas 6 vezes, né, que eu falei que eu consigo utilizar, é R$ 4,16. Então, esse valor, ele vai ser diluído dentro da precificação, certo? Então, tudo isso tem que estar lá dentro. Bora para o passo 2? Então,
Lembra que eu falei que o passo 1 e o passo 3 são iguais? Então, o que vai fazer a gente conseguir calcular o passo 3 é o passo 2. Então, é muito importante que você preste atenção aqui agora para não confundir a sua cabeça, tá? O passo 2 a gente quer descobrir o quê? O valor de cada cavidade. A gente vai trabalhar agora com um molde que tem várias cavidades, como aquele molde de letras, né, que o pessoal usa para fazer chaveiro, por exemplo. Então, aqui, ó, o que eu tô dizendo aqui? Agora, precisamos considerar que existem moldes que têm mais de uma cavidade. Como faremos para descobrir o valor de cada cavidade? A fórmula aqui é a seguinte: valor pago pelo molde, os mesmos R$ 25 que a gente estava calculando anteriormente, dividido pelo número de cavidades, ok? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei que são 20 cavidades, então são 20 letras. Coloca na sua cabeça assim, 20 letras, tá? Vamos dividir então, R$ 25 dividido por 20 cavidades, vai dar 1,25. Ou seja, agora a gente sabe que o valor de cada cavidade, o valor de cada letra desse molde é 1,25, certo? Então, a gente já sabe o valor agora de cada letra. A gente sabia antes o valor do molde total, tá? Então, para não confundir tua cabeça, vamos lá. Antes, a gente estava calculando um molde que ele tinha apenas uma cavidade. Era um molde de bandeja, tá? Agora, a gente está usando o mesmo valor como base, os mesmos R$ 25, para não confundir demais você, mas a gente está calculando um outro molde, um molde que tem várias cavidades, tem várias letras, tá? Então, dentro disso, o valor de cada letra, né, de cada cavidade é R$ 1,25. Agora, para descobrir o valor lá no passo 3, né, que é o valor de uso de cada uma dessas letras, a gente vai levar daqui esse R$ 1,25, que é o valor de cada letra, tá? Então, bora lá. Se você não conseguiu pegar ainda, volta um pouquinho essa parte para você escutar de novo e aí depois você vai para o passo 3, tá bom? Então, bora lá para o passo 3. Agora, se você quiser saber quanto custa cada vez que você usa uma cavidade do molde, precisará fazer um novo cálculo. Mas lembra que eu falei que o passo 3 é igual ao passo 1? Pois é, só que para fazer o passo 3 a gente precisava passar pelo passo 2. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai usar essa fórmula aqui agora. Valor da cavidade, lembra qual é o valor da cavidade? 1,25, exatamente, dividido pela média de vezes que é utilizado, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se o valor da cavidade é R$ 1,25, que foi o que a gente descobriu no passo 2, e você consegue utilizar 6 vezes, tá? Que é a média que a gente está utilizando, o cálculo ficará assim: 1,25 dividido por 6 igual a 20 centavos. Então, descobrimos, né, que cada vez que você usa uma cavidade do molde, que você faz uma letra, custa 20 centavos, tá? Então, quando você for colocar esse valor lá na precificação do seu chaveiro, vai ser esse 20 centavos. Mas lembre-se, esses são os valores de base que eu estou usando aqui. Você precisa colocar valores de base reais, né, do seu cotidiano, da sua realidade, dos valores que você tem, dos custos que você tem, tá? Então, se você passou aqui, não entendi tal parte, volta e lê aqui novamente. Tem a fórmula escrita, né? E tem também a fórmula com o valor para você ter uma ideia. Então, tá bem fácil de entender. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e que tenha ficado bem claro. Agora, e aí, resineira, agora tu me fala, tu sabia precificar ou tu tava só fingindo que sabia e empurrando com a barriga? Não importa, o importante é que você assistiu essa aula, eu espero que eu tenha te ajudado e eu quero te fazer um convite. Se com essa aula você entendeu que não sabe precificar nada, ou você até sabe, mas você sente que ainda precisa de ajuda, eu vou te convidar a descer a tela e clicar no próximo vídeo, é um vídeo super rápido, super objetivo, onde eu apresento o meu mini curso Resineira Precificada. Então lá você vai aprender a precificar do zero, tá? São 2 horas de aula, então é bem mais complexo, né? Mas é assim, da mesma forma que eu ensinei aqui, de forma objetiva, de forma didática, eu ensino lá também. Tem certificação e tem suporte direto comigo via WhatsApp, tá? Então, se você quiser adquirir mais conhecimento, te convido a descer a tela.
E se você quiser também me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram, que é o Madá Estúdio Criativo, e aí você me conta lá que você assistiu essa aula aqui, se eu te ajudei, ou se você ficou com alguma dúvida e precisa de alguma ajuda, tá bom? Eu espero te ver em breve de alguma forma. Um grande beijo e até logo!